Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast e com os patrocinadores Divina Terra de Lajeado e Speedbox. Também com o apoiador Active Tape das bandagens que eu utilizo. Hoje com a convidada Paula Marchiori para falar sobre cirurgias órbito-palpebral. Não sei se você já está habituado a esse termo, é um termo um pouquinho novo pra gente e hoje então ela vai desmistificar e falar tudo sobre esse tipo bem específico de cirurgia que é muito interessante. Aposto que tu já pensou sobre isso, mas não sabe que tem esse nome. Então, Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando contigo e poder discorrer desse assunto que eu adoro tanto, que é esse meu presentinho dentro da minha especialidade, né? Que é o que eu faço de melhor, digamos assim, dentro da cirurgia plástica, que é uma área tão ampla. Sim, exatamente. Então, a cirurgia plástica, como tu disse, é muito ampla. Então, a cirurgia órbito-palpebral ou óculoplástica, então, é uma subespecialidade dentro de uma especialidade, né? Gente, olha que específico, né? Exatamente. Quando eu entrei na cirurgia plástica, eu imaginei que eu ia ser cirurgia plástica, ponto. Porque isso, pra mim, já era ser específica dentro de uma área cirúrgica. E aí eu fui conhecendo as sub-áreas, né? Existe o transplante capilar, o especialista em rinoplastia mesmo, o especialista nas pálpebras, que é a cirurgia órbito-palpebral, que não é só pálpebra, é órbita, via lacrimal, pálpebra, toda a região periorbitária, né, que é a região da volta dos olhos. Existe o especialista em mamas, em contorno corporal, lipoaspiração, em pós-bariátrico. Linfoplastia, queimados. Cirurgia íntima, queimada, reparação só de câncer. Então, assim, existem várias sub-áreas que tu podes afunilar. Nem todas vão ter uma especialidade com uma sociedade formalizada a esse nível, né? Mas tu podes fazer fellows, que são esses períodos que tu fazes uma subespecialidade, foca nessa área, que esses fellows podem ser de 3 semanas, de 3 meses ou de 1 ano, que é como o que eu fiz, de 1 ano, que é bem completo, que aí tu faz uma imersão mesmo por um longo período e consegue ver uma variedade de casos, porque se tu fica só 3 semanas é muito pouco tempo, né? Com certeza. Então esse seria uma subespecialidade oficial, né? Ela não chega a ter a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular da Plástica, só existe da oftalmo, mas ela existe como essa sub-área e a gente aborda muito nos congressos, né? Quando a gente divide as áreas, existe só o nicho da oculoplástica. Sim. E existem as informais. Eu posso simplesmente trabalhar muito com cirurgia íntima feminina, por exemplo, que é bem um caso também que eu trago pra mim. Eu trabalho muito com cirurgia íntima feminina, mas eu não tenho uma formação específica, um diploma exato. Eu até posso correr atrás de formalizar, mas eu tenho essa experiência porque eu adquiri devido a experiências que eu tive no Rio de Janeiro, com a doutora Maiev, que inclusive é uma gaúcha, uma cirurgia plástica maravilhosa que mora lá no Rio de Janeiro. E aí, com ela, eu foquei muito nisso, só que eu não tenho, assim, um diploma disso. Claro que eu fiz cursos e me especializei, porque eu gostei da área, achei muito interessante, achei importante me aperfeiçoar. Mas não é uma especialidade com diploma igual que eu tenho da oculoplástica. Tá certo. E uma coisa que eu gostaria que tu informasse, então, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Que a oculoplástica vai muito além de só tirar o excesso de pele das pálpebras, né? Explica um pouquinho para as pessoas que nunca ouviram falar, toda a tua avaliação, a importância de, né? Enfim, vou deixar para te falar, eu já ia começar a falar. Até porque as áreas estéticas, né? Elas estão muito invadidas por N profissões, né? Então, qualquer um hoje em dia oferece retirada de pele, blefaroplastia, mas não é bem assim, né? Muitas vezes até chegam para mim pacientes que têm problemas funcionais musculares que não passaram por um diagnóstico correto, que não se tratava de excesso de pele, e foram fazer procedimentos com profissionais não médicos, onde a pessoa gastou seu tempo, seu dinheiro, teve que passar por uma recuperação e às vezes pode até sofrer danos, né, dessa intervenção, e não era um excesso de pele, né? Então a importância de fazer o diagnóstico correto para ter o planejamento e tratamento adequado. Então assim, muitas vezes falam, tu és oculoplástica, tu faz blefaroplastia, tu trata excesso de pele. É isso um pouco mais, né? Também. Traz bem mais coisa. Mas, basicamente, a cirurgia carro-chefe é a blefaroplastia, que ela é cheia de nuances. A blefaroplastia não é mais aquela retirada só de pele e bolsa de gordura. A cirurgia das pálpebras, hoje em dia, ela visa a modulação da emoção do paciente, né? Que a gente transmite no nosso olhar.
a emoção que a gente transmite na nossa face, porque os olhos comunicam sem falar, né? Exatamente. Então, é a emoção do olhar do paciente. É o rejuvenescimento, porque tirar a pele e tirar a bolsa não obrigatoriamente rejuvenesce o paciente, né? Eu posso, inclusive, envelhecer meu paciente. Se eu tirar a bolsa de gordura demais, eu deixo ele, em vez de ter bolsa, eu deixo ele com olheiras profundas, né? Ou se eu quiser tirar a bolsa demais da pálpebra superior, deixo ele sem bolsas de gordura e com os olhos afundados, ou seja, envelhecidos. Sim. Esses são os detalhes, as nuances da blefaroplastia, que é a cirurgia do rejuvenescimento e embelezamento palpebral. Mas a gente trata também pitose palpebral, que é quando a margem da pálpebra, que é a margem onde a gente tem os cílios, está mais caidinha, tapando o colorido do olho. E esse músculo ele pode não funcionar direito, ele pode não abrir direito, pode ser um problema congênito, que o bebezinho às vezes já nasce com o olhinho caído, ou desenvolveu ao longo do tempo, ou uma doença neurológica, às vezes até um aneurisma, algum problema cerebral, um tumor está interferindo lá no nervo que inerva esse músculo. Então assim, pitose palpebral é um universo. Agora mesmo, há uma semana eu estava em Salvador dando uma aula só sobre pitose palpebral associada à blefaroplastia. E essa aula que tu deste, ela era específica para cirurgiões plásticos que já tem a especialidade? Não, porque são muitos poucos que têm essa Tá. especialidade. Foi um congresso focado só em face e nariz. Para cirurgiões plásticos. Só para cirurgiões plásticos. Aí dentro desse evento tinha mesa, tinha os horários só de região dos olhos, só de cirurgias de pescoço e rejuvenescimento e só de cirurgias de nariz. Então, no momento de cirurgias palpebrais, foi ali que eu participei, falando sobre a pitose nas blefaroplastias, porque às vezes a gente vai fazer uma blefaroplastia e a pessoa tem uma pitose. Isso é muito frequente, muito, muito frequente. Às vezes eu só descubro ali no exame físico, porque pode ser algo sutil. E se a gente não corrigir na blefaroplastia, o paciente vai seguir com a queixa de olhar cansado. Ou de assimetria. Vai queixar que um olho tá mais caidinho que o outro depois da cirurgia, notou só depois da cirurgia. Porque depois da cirurgia a gente fica se olhando. Sim. E aí fica observando a cicatriz, a evolução e cada detalhe. Aí a gente olha mais, observa mais e observa uma simetria que nem tinha percebido antes, né? Bom, então, além da blefaroplastia estética, da pitose, a gente trata tumores palpebrais, que às vezes são lesõezinhas muito delicadas nessa região complexa de reconstruir. A reconstrução da pálpebra não é tapa-buraco, é uma reconstrução. A gente tem que reconstruir todas as camadas da pálpebra, da conjuntiva, do tarso, do músculo, da pele e além de ficar bonito, que esse paciente tem que ficar apresentável para a sociedade, para poder ter uma vida, se sentir bem com a autoestima, e se gostar. Essa pálpebra precisa funcionar. E qual é a função da pálpebra? Proteção do globo ocular. Um piscar efetivo, fechar à noite para o paciente dormir e estar com a córnea protegida, né? Enfim, todas as questões que a gente precisa de proteção do nosso olho. A pálpebra, a função vital é proteger esses olhos, que é o nosso sentido tão importante, que é a visão. Com certeza. Então, tumores da pálpebra, tumores também do olho. Existe o melanoma de coroide, que era muito frequente de eu tratar lá no Rio de Janeiro, que a gente às vezes recebia pacientes jovens, com 40 e poucos anos, com melanoma dentro do olho. E isso detecta, nem sempre detecta por falta de visão, às vezes detecta porque fez um exame físico com o seu oftalmologista bem completo e diagnosticou. Às vezes não é fácil de diagnosticar. Se não acometer o eixo visual, essa lesão pode estar escondidinha, essa pessoa demorar para fazer o diagnóstico. E é um melanoma. O melanoma é uma doença trágica, né? Então tem que tratar rápido. E qual que é o tratamento do melanoma de coroide, dependendo do estágio? É retirada do globo ocular. E como é que tu devolve essa pessoa para a sociedade, para uma vida, para um trabalho, para uma autoestima, né? Então a gente retira o olho, faz todo o tratamento patológico, né? Tem que fazer todo o estadiamento para ver se realmente o caso da pessoa precisa retirar o olho. Se precisar, a gente depois reconstrói, reinsere todos os musculozinhos, coloca uma prótese perfeita naquele olho, igual ao do outro olho, com a mesma cor, com os mesmos vasinhos. Se tem um sinalzinho no olho, a gente coloca o protético, né? A pessoa que faz essa arte, encaixa, né? Faz o teste da lente. É um olhinho igual ao outro, ele vai movimentar igual o outro, vai piscar, ele tem que ter volume, ele não pode ficar aquele olho para dentro. Então, todas essas nuances é a gente que reconstrói. Lá dentro da cavidade orbitária, que é esse osso, né? Que é um espaço onde a gente tem o nosso olho, nossos músculos, nervo da visão, tudo isso, gorduras. É muito interessante. Então é um universo. Sim. Né? Além disso, a gente trata as sobrancelhas, as olheiras ou a bochecha que caiu, né? Toda a região periorbitária, ou seja, ao redor da órbita. Têmporas, fronte. A fronte
e a têmpora tem total relação com o supercílio e pálpebra superior, e a bochecha tem total relação com a pálpebra inferior. Então, eu não posso tratar uma pálpebra simplesmente se aquela bochecha está completamente caída. Eu preciso dar alguma estrutura para aquela bochecha. Sim. Senão aquela pálpebra vai ter uma tendência a dar complicação. Então, tudo parte de uma boa avaliação, de uma boa projeção de ações, né, cirúrgicos e conservadores, enfim, né, porque às vezes tu não faz uma coisa só, tu faz um conjunto de ações, né, isso é muito legal. Outros exemplos que eu até esqueci de te falar, mas que também fazem parte dessa especialidade, é aquele paciente que tem o olho muito para fora, por doença da tireoide ou até por conformação genética, tem aquele olho muito para fora, muito exposto, então a gente consegue recolocar aquele olho para dentro, né, e também patologias da via lacrimal. Pessoas que lacrimejam, ou que a bomba lacrimal não funciona bem, ou que tem alguma obstrução no canalzinho da lágrima, que drena lá pro nariz. Então, essa especialidade, ela trata órbita, via lacrimal e pálpebra. Ela é bem específica, mas eu não fico presa nela. Eu gosto de toda a cirurgia plástica, mas eu acho legal eu ter isso para oferecer para os meus pacientes, esse diferencial. Porque se dá algum problema nessa área, eu sei resolver. E os meus colegas, né, meus pares, eles podem me pedir ajuda se precisarem de mim para essa área. Acho importante cada um focar numa área para poder trazer o melhor. Com certeza. Isso que eu acho tão interessante destas subespecialidades, né? Porque, claro, cada cirurgia é uma caixinha de surpresa, porque tu projeta, tu faz tudo certinho, mas a gente nunca sabe como o corpo vai receber, como o paciente vai, né? Então, estar atento também, acompanhar o paciente no pós-operatório também é uma coisa muito, muito importante. E eu já vi, claro, né, formatos de olhos diferentes, né, que a Paula já fez cirurgia. E, gente, é encantador, né, porque não existe uma fórmula, tipo fórmula de bolo, que tu vai fazer todos os olhos iguais. Isso é impossível, não pode ser feito assim, né? Tem que ser feito específico conforme cada desenho de cada olho, né? Isso que eu acho tão interessante. Existem os princípios cirúrgicos. E a partir daí, a gente usa a nossa criatividade para adaptar aquela pessoa, né? Sim. Tem paciente que tem o olhinho mais oriental que quer ocidentalizar o olhar. E tem o paciente que é oriental e quer manter o traço oriental. Deus o livre de tirar aquela característica. Sim. Então existe a cirurgia de ocidentalização, mas existe também a cirurgia que tu respeita a etnia da pessoa que a pessoa quer manter. Então tu tem que saber o que eu vou fazer na minha cirurgia para manter esses detalhes, porque tudo isso se reflete na anatomia, né? Com certeza. E me fala sobre as diferenças entre fazer cirurgias em homens e mulheres. Cirurgia oculoplástica. A pálpebra, assim como todo o corpo de homem e de mulher, tem as suas diferenças. Né? E a pálpebra, ela tem detalhes muito importantes. Se eu fizer uma cirurgia padrão, que a maioria das minhas pacientes é mulher, se eu fizer uma cirurgia habitual num homem, eu vou feminilizar o olhar. Eu posso arquear as sobrancelhas. Eu posso deixar aquele olhar estranho, muito aparente, a região onde pinta a sombra, né? Onde a mulher pinta a maquiagem. Então, quais são as diferenças cruciais, a meu ver? No homem, eu não vou tirar tanta pele, né? Eu tenho que cuidar para não deixar tão esticadinha aquela pele. A mulher preza mais por esse contorno, né? Certinho, e a maquiagem, o delineador. O homem não. O homem tem uma distância entre a pálpebra superior e a sobrancelha mais curta. Outra diferença é a área onde a gente pinta a maquiagem, que é a região pré-tarsal. Essa região na mulher ela é mais exposta, no homem é menos. Então, a incisão do meu corte no homem, ele vai ser mais baixo, vai ser mais retilíneo. Da mulher vai ser mais alto e mais curvo. Outros detalhes, eu não posso levar minha cicatriz até a têmpora do paciente. Eu tenho que cuidar até onde eu vou acabar a minha cicatriz, porque principalmente o homem, ele não aceita uma cicatriz. A mulher já é mais acostumada a falar para as amigas que operou e tudo bem. O homem, dependendo, já tem mais ressalvas, né? Então, assim, a gente tem que entender o perfil daquele paciente e alguns pacientes ser mais conservador ainda, né? O supercílio do homem, ele é mais baixo, ele é bem na altura desse ossinho. Já o da mulher, ele é mais baixo na cabeça, sobe no ápice, dá uma leve caída na cauda e esse ápice é acima do ossinho, né? Esse é o posicionamento correto do supercílio feminino. O masculino ele é mais retificado, mais baixo, né? A pálpebra inferior,
Eu não posso retirar a gordura e deixar aquela bochechinha para dentro e deixar mais olheira no meu paciente, porque o homem, especialmente, tem uma absorção óssea da maxila mais importante. Então, frequentemente a gente vê que tem falta estrutural óssea no homem na maxila. Então, dependendo, eu tenho que ver se esse paciente não tem um vetor negativo, que é uma bochecha, digamos assim, até para dentro em relação ao olho, porque isso significa falta de suporte da pálpebra inferior. Fator de risco altíssimo para complicação. O que é a complicação principal? Ficar com aquele olho assim, ó. Sabe? Onde aparece o branco embaixo do colorido. Isso não é anatômico. Isso dá impressão de olhar triste, bravo e transforma a emoção do olhar do meu paciente. Né? Então, eu tenho que cuidar para botar um pequeno volume nessa pálpebra inferior, masculina, mas muito pouco, sutil. Já na mulher, quando eu coloco esse volume, que geralmente eu uso a gordura, eu coloco esse volume da pálpebra, mas eu já levo mais pra bochechinha, eu já trato geralmente a região perioral da mulher, que ela se preocupa mais com os lábios, com esse envelhecimento da região. Mas o homem não pode ter, não posso colocar bochechinha, né, na região malar, nessa proeminência zigomática aqui, não, de jeito nenhum. Então esses detalhes todos. Têmpora, se tiver fundo eu tenho que botar um pouquinho de volume, não posso deixar aquela têmpora escavada, porque a têmpora reflete totalmente no meu olhar, né? Indiretamente ela afeta muito o olhar. Então tem todas essas nuances, né, da blefaroplastia masculina que a gente tem que atentar, né? Os fatores de risco para complicações do homem, né? E os detalhes para deixar o olhar dele muito natural e não feminilizado. Já o da mulher a gente pode ousar mais, porque a mulher é mais permissiva. A mulher quer abrir o olhar, sim, a mulher quer volumizar aquele rosto que deu uma derretida, digamos assim. E Paula, me fala uma coisa, tu sempre comenta sobre a gordura, considerando ela como ouro líquido, né? E se a gente pensar em outros tipos de preenchedores, como ácido hialurônico, enfim, e tantos outros que existem, o que tu me fala em relação à diferença deles? Existe um melhor? Porque às vezes as pessoas também me perguntam, né? Eu gostaria que tu, né, explicasse então para as pessoas interessadas em preencher. Excelente pergunta. E tem sido uma grande discussão nos nossos congressos, né, sobre até onde vamos ir com esse excesso de preenchimentos na face dos nossos pacientes, porque eles vão chegar lá nos 45, 50 e poucos anos para operar a face com a gente, e como é que está aquela anatomia? Já não é mais 0 km, distorcida, né? Presa. Às vezes fez tantos procedimentos que aquela face já está presa. Então, é mais inflamação no pós-operatório. É o sangramento maior no intraoperatório e no pós. Às vezes não dá para fazer a técnica que tu prevê. Tem que regredir a técnica, fazer uma técnica menos invasiva, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso que a gente está vivendo, né? Excesso de querer volumizar às custas de produtos, né? Porque a gente tem que entender que às vezes a gente tem que rejuvenescer com a cirurgia, que fica mais natural com a cirurgia. Porque quando a gente volumiza um rosto para rejuvenescer, a gente quer esticar aquela pele e tem um limite. Senão o rosto começa a ficar com aquela pillow face, aquele rosto de travesseiro, que o rosto e o corpo já não conversam mais porque o rosto já está grande. E fica aquelas distorções, né? Então, assim, o paciente tem que estar bem orientado qual é o momento da cirurgia e parar de fazer essas intervenções só com preenchedores. Sobre a diferença dos preenchedores, ácido hialurônico e gordura, é óbvio que eu prefiro a gordura, porque a gordura é a tua célula, é natural, é do teu corpo. Tem fatores de regeneração, tem células-tronco, além de volumizar, melhora a qualidade da tua pele, o viço, né? E não vai te causar inflamações, reações imunes, como a gente tem visto com o ácido hialurônico. Eu não sou contra o ácido hialurônico, eu uso muito, mas o paciente tem que estar ciente. Ele é um produto, ele é biocompatível, mas ele é um produto artificial, né? Feito em laboratório. Feito em laboratório, ele não vai sumir. Às vezes some antes, às vezes some 9 anos. Os estudos estão mostrando que na região da pálpebra pode ser que nunca suma completamente, né? Altera a drenagem linfática da região das pálpebras, e eu tenho recebido muitas complicações de pacientes que preencheram há muito tempo atrás e hoje em dia vêm com bolsas de acúmulo de líquido
por causa desse produto. Então eu tô fazendo muito mapeamento facial nos meus pacientes, que é aquele ultrassom dermatológico que é super específico, quase não tem aqui quem faça. Só tem uma pessoa aqui em Lajeado que faz pra mim, senão o paciente tem que ir pra fora, né, pra Porto Alegre, pra outras cidades, pra fazer esse mapeamento onde eu consigo ver todos os produtos que tem naquele rosto. Porque às vezes o paciente não lembra que colocou. E às vezes pode ter um produto permanente, Fernanda, que é o PMMA. Né, o Metacril, Sim. que é um produto que quando não dá problema, que bom, mas quando dá problema é muito grave e não tem como tirar. Sim. Então, assim, sem dúvida, eu sou favorável à gordura, sendo possível, né? A gordura, ela vai volumizar a região que eu preciso, ela não vai causar esses efeitos de inflamação, de reação imunológica, a não ser que seja uma técnica, né, ou alguma eventual complicação. E o que ficar da gordura, fica para sempre. Sim. Né? Então esse paciente vai precisar de menos produtos artificiais ao longo do tempo. Sim. E quando for operar a sua face, não vai ter essas distorções. O que eu vejo hoje em dia realmente assim, muitas mulheres jovens sem necessidade de preenchimento, já preenchendo porque a amiga preencheu, porque achou bonito ter uma boca grande, uma bochecha grande, né? Não espera ter a necessidade de preencher porque perdeu volume, porque já avançou na idade. Porque hoje elas fazem para embelezamento. Não fazem só para rejuvenescimento. Exato. Então tem uma diferença grande nisso e acarreta, né? Talvez um problema na sua cirurgia futura, quando chegar lá, sei lá, com seus 50 e muitos, 60 e tantos anos, quando então iria fazer uma cirurgia corretiva, mas já o terreno já está tão poluído que fica difícil até para o cirurgião, né? Como eu disse, a face já não está mais 0 quilômetro, né? Então, e aí aquele tecido já está mais inflamado. Exatamente. Né? Então a recuperação vai ser pior. Sim. Dependendo. Então o que eu recomendo para os pacientes, né, que gostam de se cuidar, eu acho que está certíssimo, né? Mas tenha um relatório de tudo que tu está fazendo. Tenha no celular, ou no e-mail, em algum lugar. Que produto foi colocado? Pede pro profissional te dar a etiqueta ou te mandar foto da etiqueta do produto. Produto, lote, validade, data da aplicação, profissional que aplicou. Tenha esse registro porque é o seu rosto. E mentira que vai sumir em um ano. Pode ser que tu tenhas esse produto por muito tempo. Tá? Então tem que ter esse cuidado, essa prudência e com o seu próprio corpo, né? Sim. Essa responsabilidade. Não só escolher bem o profissional que vai cuidar de ti, mas tu saber também que marcas que ele tá usando, o que é aquele produto, né? E ter as referências. Exato. Pro futuro tu não ficar assim, não me lembro, não sei, já acho que já. Sim, então eu tenho certeza, né? Mas, Paula, é alguém que está pensando em fazer uma cirurgia na região dos olhos e tem medo, receio de como vai ficar. No consultório, tu chega a mostrar alguns exemplos de cirurgias? Como é que faz? Porque aqui a gente não tem como mostrar, né? Sim. Mas, isso é uma questão, uma questão bem importante também de ser falada, né? Recentemente nós tivemos uma alteração no nosso conselho, onde nós podemos mostrar alguns resultados hoje em dia em rede social, né? Só que se eu te operar, tu vai querer estar exposta na minha rede social? Né? Talvez não. Talvez tu até sim, porque tu trabalha com isso, talvez tu queira mostrar para incentivar até. Mas a maioria dos meus pacientes não querem, são pessoas discretas que não querem ficar expostas na minha rede social. Então, assim, na rede social. Eu vou falar no privado, desculpa, é que eu já quis falar desse detalhe que eu acho bem importante. Sim. Então, na rede social, eu poupo, né? Eu mostro, mas sempre com muito cuidado, né? E no privado, ali no momento da consulta, eu acho importante mostrar. E se eu fosse paciente, eu ia querer ver. Sim. Então, eu mostro. Mostro resultados, mostro um momento de 7 dias, que ainda tá roxo, inchado, com os pontos. Mostro com 14 dias, mostro resultados tardios. Mostro o resultado de paciente bem jovem, com pouca pele. Mostro o resultado de paciente bem velhinho, com bastante pele. Mostro resultado de paciente que queria cuidar do rosto todo, não só da pálpebra. E de paciente que não queria cuidar da pele, só queria simplesmente tratar as pálpebras. Então, mostro todos os perfis. Eu acho bem importante. E, claro, eu tento também cobrir e não mostrar muito para não ficar identificando os seus pacientes, né? Eu acho isso importante por respeito à imagem. Correto. Mas eu acho importantíssimo mostrar. Isso aí. O legal, né, que tu já indica o paciente geralmente para vir conversar quando é indicado a fisioterapia, né? Quando a gente pode intervir de forma positiva. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia, né?
faz toda a diferença, né? Exatamente. E o paciente já vai preparado para aquele momento, não fica uma surpresa, quais vão ser as condutas, quais vão ser os cuidados, não. Na consulta pré-cirúrgica, né, antes, no consultório de fisioterapia, tu já vais explicar que momento que vai ser o banho, como é que vai ser feita a rotina. Então o paciente já vai mais seguro, preparado para o pós, né? Sim, e até preparar aquela pele, né? Porque às vezes, né, que nem pensando num homem que não tem hábito de cuidar da sua pele, não passa nada, daqui a pouco, naquele momento a pele não teria condições de ir direto para uma cirurgia, a gente tem que tratar um pouquinho a pele antes, seja por alguma ceratose, né? Mas principalmente por dar com uma condição ideal para a pele até cicatrizar da melhor forma, porque dela vai estar bem hidratada, bem nutrida, não uma pele vai estar mais resistente. Exatamente, né? E tudo vai acontecer da melhor forma quando aquela pele também tá saudável, né? Exato. Não dá pra gente partir direto para uma cirurgia quando uma pele também não está saudável, né? Com certeza. A gente tem esse tempinho de preparar a pele antes, né? Exatamente. Isso é muito importante. Paula, e conta um pouquinho como foi essa tua aula que tu deste, agora as próximas que tu vai estar... Hoje eu sei que tu já tá saindo em viagem de novo, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá uma fase bem ativa, assim, da nossa vida, da nossa carreira. E como a gente tá com energia e com saúde, a gente aproveita, né? Com certeza. Então, hoje à tarde a gente tá indo pro Rio de Janeiro, vamos passar uma semana lá fazendo cirurgias, especialmente dessa área de oculoplástica. E a aula que eu apresentei a semana passada em Salvador foi sobre ptose palpebral, que é esse caimento da pálpebra associada à blefaroplastia. Ou seja, não é aquela ptose palpebral do paciente que tem miastenia graves, do paciente que tem uma doença neurológica grave, né? Isso aí, a ptose tem que ser vista separadamente, tem que ser tratada separadamente, não com a cirurgia estética. Mas a minha ênfase da aula foi da cirurgia estética quando tem ptose, que é o pulo do gato, que é o que o cirurgião plástico precisa abrir os olhos, tá com busca ativa no seu consultório, né? E o próximo evento que eu vou participar, eu vou dar uma aula em João Pessoa, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que agora é um evento bem maior, né? E ano passado eu participei em Campinas, também participei do Brasileiro. Aí dessa vez o tema vai ser... Como palestrante. Falei de supercílio, que é a sobrancelha. Só de sobrancelha. Tudo sobre sobrancelha. Aí essa última foi sobre ptose palpebral e agora o próximo vai ser reconstrução palpebral inferior, que é a reconstrução palpebral do paciente que, desde o paciente que tem um problema, fez a blefaroplastia e deu um problema na sua pálpebra, até o paciente que se queimou, uma queimadura facial, tá com uma retração da pálpebra, um tumor grande ou pequeno, então desde as reconstruções mínimas, que são detalhes milimétricos, até as maiores que exigem reconstruções faciais bem complexas. Vou falar desse tema. Então, quem me incentiva muito a palestrar é o professor Marcelo Cury, que foi o meu professor do Fellow, lá do Rio de Janeiro. E como ele me passou tanto conhecimento, me abriu tantas portas, eu me sinto na missão, no compromisso de passar meu conhecimento adiante. Então, assim, sempre que eles me convidam para participar de um evento, eu podendo, eu vou onde tiver que ir para participar, porque eu tenho muito orgulho, assim, dessa caminhada toda que eu trilhei até aqui e gosto de passar o meu conhecimento. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos cirurgião plástico nessa minha sub-área de oculoplástica, né? Nós temos oftalmologistas, né? Oftalmos oculoplásticos. Só que o oftalmo e o cirurgião plástico, eles trilham caminhos diferentes. Após terminar a residência de medicina, o oftalmologista vai para a sua residência de oftalmologia e pode fazer o fellow em oculoplástica, se quiser. O cirurgião plástico, ele tem que fazer cirurgia geral primeiro, depois fazer a cirurgia plástica, para depois fazer o fellow em oculoplástica. Então, são caminhos diferentes. Então, são visões diferentes, são complementares. Eventualmente, o oftalmologista vai te oferecer vantagens por tratar mais o olho em si, e o cirurgião plástico por ter uma visão mais cirúrgica e de rejuvenescimento do rosto todo, não só da pálpebra, né? Sim. Então, eu acho muito legal eu ser a representante aqui do estado, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, temos vários cirurgiões plásticos já nessa área, mas ainda no Rio Grande do Sul não. E no Brasil, de forma geral, tem muito pouco. Tanto que quando eu falo nas aulas, nas palestras, eu falo para colega cirurgião plástico. Eu não falo pro oculoplástico. Oculoplásticos são pouquíssimos. Tá crescendo. Tá crescendo. Quem sabe as Que pessoas bom, a gente tem que melhorar, né? E virar referência mundial. Exato, é isso que eu Nossa penso, cirurgia né? plástica é muito boa.
a brasileira. A cirurgia plástica brasileira é muito boa. Nós gostamos de aperfeiçoar, de fazer pesquisa, trabalhos, mostrar nossos resultados, ensinar, aprender. Paula, referência. Que legal. E realmente, assim, Paula, tu deu abertura para eu poder ver um pouquinho da tua aula, né, que tu foi apresentar, então, lá na Bahia. Gente, eu fiquei encantada, até porque, assim, eu que não sou cirurgiã, em alguns casos demorei para entender a diferença entre um lado e o outro, né, porque eram detalhes muito pequenos, né? E realmente só um olhar de um cirurgião oculoplástico para enxergar e para detectar que não era só excesso de pele, que tinha outras situações envolvidas para fazer de fato a intervenção cirúrgica correta e não só tirar excesso de pele, né? A gente treina o olho, por isso que tu não consegue ver, o paciente não tem ideia que tem aquele diagnóstico. E a maioria dos cirurgiões plásticos não tá com aquela busca ativa, né? Com aquele olhar treinado para isso, porque às vezes a blefaroplastia vai ser feita junto com uma mama. Então a blefaroplastia vira só um a mais, sabe? E ela não pode ser vista só com uma cirurgiazinha a mais, um adicional. Não, a cirurgia plástica das pálpebras é cheia de detalhes. Então ela merece toda a atenção. Sim. E muda completamente o rosto, né? Sim. Ou não, no caso, né? Dependendo. Exatamente. Muda e não muda. O que a gente tem que fazer? O que o paciente quer manter, a gente tem que manter. Respeitar. Agora, quando o paciente me traz uma queixa emocional, eu detecto na alteração anatômica. Às vezes, a inserção do canto da pálpebra, desses ligamentos, está muito baixa no osso. Então, aquele paciente diz pra mim que tem uma queixa de olhar triste, cansado. Às vezes tem isso geneticamente, não é nem pelo envelhecimento. Então, aí eu vou lá na anatomia e eu consigo resolver aquela queixa emocional através da técnica, da anatomia, da abordagem cirúrgica. Né? Às vezes a queixa é olhar cansado. O que eu vejo naquele olho, com aquelas características que tá me trazendo comunicação de olhar cansado? É uma ptose palpebral? É um excesso de pele? É uma sobrancelha mais caída? É uma pálpebra inferior mais rebaixada? Aí eu, através dessa comunicação que o paciente me fala da emoção, eu transfiro para as características anatômicas. Aí que tá o detalhe da minha profissão. Então, quando a pessoa quer mudar essa emoção do olhar, a gente consegue. A gente consegue tirar aquele olhar bravo, aquele ar de cansaço. A gente consegue melhorar muito. É incrível. Nesses casos, são grandes transformações. Isso. Né? Eu sei porque até às vezes as pessoas dizem, todo mundo perguntando se eu tô cansado, se eu tô triste. Eu tô bem, só que que nem tu disse, o canto do olho demonstra isso e a pessoa não está naquele... Ou a pessoa tem bolsas de gordura desde jovem. Isso. Tem aquelas bolsas prolapsadas, né? Então fica acorda de manhã, parece que chorou, né? Então assim... A pessoa fica frustrada com aquilo. Ela tá bem, quer se sentir bonita, quer se olhar no espelho bem. E as pessoas ficam falando, tá cansada, dormiu mal. Ela mesma se olha no espelho e não vê, não gosta do que vê. Então a gente consegue trabalhar nessas questões. Que legal. Isso é muito legal. É um poder muito grande da minha profissão. Fico feliz de poder intervir. Trazer autoestima de volta pra pessoa, né? Ou dar pela primeira vez. É verdade. Isso aí. E quando a gente consegue unir as nossas profissões, né? O que a físio pode interferir na reabilitação mais rápida, né, dos pacientes? Hoje os pacientes não querem ficar tempo de recuperação em casa 2 semanas. Não, todo mundo tem pressa. Outro dia eu operei uma paciente, numa segunda-feira, ela disse que quinta-feira tinha que estar em plena atividade. E eu falei, tu vai estar com ponto em plena atividade, tudo bem? Ela, sim, tudo bem. E é assim. Então, fisioterapia pra ti. Já vai na consulta, já faz todo o teu planejamento, dependendo se for fazer laser de CO2 ou microagulhamento, talvez não possa aplicar o taping, né, direto na pele naquele momento, mas a posteriori, né? Então tem que fazer esse planejamento com a fisioterapeuta. O que a gente vai fazer para te reabilitar rápido? Porque o paciente não quer mais ficar roxo, inchado, ele só tolera na primeira semana e olha lá. É isso aí, a gente tem uma gama de recursos terapêuticos, não é só o tape, não é só o laser, tem N outras coisas que a gente pode fazer, atuar, indicar para otimizar essa reabilitação dos tecidos, né? E se o paciente for muito contrário, né, o que eu observo? Esses pacientes incham mais a pálpebra, principalmente a inferior, e esse inchaço pode descolar as estruturas e causar muito desconforto. E eventualmente, se esse peso do edema, do acúmulo de líquido, às vezes até do sangramento, se eu tiver mais tendência, né, a sangrar, isso pode prejudicar teu resultado. Com certeza. Então, se a gente conseguir manter tudo no lugar desde o início,
tua recuperação vai ser mais garantida, mais precisa. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, se as tecnologias vêm para nos ajudar a reabilitar mais rápido, por que não usar, né? Exatamente. Por que não usar? Assim como a tecnologia que a gente adquiriu para o nariz, que eu posso usar em várias outras áreas, né? Eu vi esse aparelho. Que é o piezótomo, né? O piezo. Ele é isso aí. A boa rinoplastia vai ser feita pela boa técnica. Exato. Mas se eu tenho uma tecnologia maravilhosa que poupa meu paciente de ter maiores sangramentos, maiores inchaços, ele só corta osso. Ele não vai cortar partes moles, ou seja, se eu tentar passar aquele ultrassom em qualquer tecido mole, ele não corta, ele não vibra. Ele tem segurança. Então ele tem segurança. Então se eu tenho essa ferramenta e eu posso investir nele para os meus pacientes, por que não? Exato. Então é um a mais, não quer dizer que a minha rinoplastia é melhor ou pior, mas a minha rinoplastia, a partir de agora, ela tem essa ferramenta maior de segurança e precisão. Então me dá tranquilidade para o meu paciente também, né? Um conforto a mais. Com certeza. Ai, que coisa boa poder contar com essas tecnologias hoje. Aqui, né, estamos numa cidade no interior do Rio Grande do Sul e temos... Mas Lajeado não parece interior. Às vezes parece, às vezes não. Então a gente tem muito recurso, muita referência aqui. Sim. Ninguém precisa mais sair para grandes centros, buscar se atualizar sempre, né? Então Exato. aqui a gente tem ótimos profissionais em todas as áreas que saem. Tu não tá indo agora pra punta fazer uma especialização a mais, então. uma atualização. Sim, isso aí. E eu fui pra congresso ali, acolá, tô indo agora no fim do ano. E assim é. Então E a gente não para. A gente não para, traz o melhor porque a gente gosta do que a gente faz. Exato. Então a gente não pode parar no tempo. E inclusive essa questão de estar em ambiente acadêmico, científico, isso nos motiva também a estar dentro dos conhecimentos mais modernos e não ficar parado no tempo. Facilmente o conhecimento fica sucateado hoje em dia, né? Claro que o princípio básico não muda, mas muita coisa nova está surgindo, a gente não pode ficar de olhos fechados. Isso aí, literalmente, ele falando da óculos. Exatamente. Paula, foi muito agradável conversar contigo, expor para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo tanto conhecimento, tanta referência, né? Ninguém mais precisa ir para São Paulo ou para o Rio fazer o que hoje em dia a gente pode disponibilizar aqui em Lajeado. Estou muito feliz. É verdade, eu sinto que a gente oferece um serviço de excelência nessa equipe multiprofissional aqui em Lajeado. Isso é muito bom, porque a gente tem uma qualidade de vida de interior, né? E pode oferecer essa excelência, né? De nível mundial, porque a gente hoje o conhecimento do mundo inteiro está conectado. Exato. E basta tu estar aberta, ativa. Então, obrigada pela oportunidade de eu poder falar um pouco mais sobre essa minha subespecialidade, né? Sobre essa minha área. Foi muito bom. Muito obrigada. Parabéns também pelo teu trabalho, tanto no podcast quanto no teu trabalho como fisioterapeuta. Um sucesso. Obrigada, Paula. E seja sempre bem-vindo. Gente, então acabamos de gravar o podcast com a doutora Paula Marchiori, cirurgia plástica, oculoplástica, e falando sobre toda essa encantadora área da região da face. Também contando com os patrocinadores Divina Terra, aqui de Lajeado, e Speedbox, filial agora na Montanha, no bairro Montanha, e também lá pertinho da Univates. Também contando com o apoiador Active Taping, as bandagens que eu utilizo nas cirurgias.